Hi there. Welcome to English Touch. Esse é o nosso canal da English Touch. Eu sou o Paulo Leite, se você não me conhece, sou professor de inglês e sou fundador da English Touch. Hoje aqui no nosso canal nós vamos falar sobre um tema muito legal, porém complexo para muitas pessoas. Eu acredito que para a maioria de nós. Listening Comprehension. O que é Listening Comprehension? Compreensão auditiva. Né? Então, compreender o que o outro está dizendo, às vezes parece ser um desafio só quando você está aprendendo um segundo, um terceiro, um quarto idioma. Mas também é um desafio na nossa língua mãe. Falando português, muitas vezes a gente não compreende o que o outro está dizendo. A gente não consegue perceber o sinal, direita ou esquerda, sobe ou desce, o que significa voltar ou seguir, ir adiante, e porque existe um contexto aí para trabalhar essa compreensão auditiva. O contexto ele é muito importante, como já falamos aqui em algum dos nossos vídeos. Percebe como é muito além de tocar um áudio e escutar e tentar entender o que está sendo dito? Então precisamos ir um pouco mais profundo e falar sobre algumas nuances, né? Alguns pontos que muitas vezes ficam imperceptíveis ao nosso olhar, né? Quando a gente fala sobre ouvir, escutar, compreender, né? Lembrando que ouvir é uma habilidade inata, né? Ou seja, quando a gente tem todas as funções ali trabalhando de uma forma como nós esperamos, você ouve naturalmente. Escutar é prestar atenção, né? Então, nuances como essas a gente passa despercebido. Enfim, vamos lá. Fica aqui no nosso canal, fica aqui nesse vídeo e aproveite, curta o vídeo, comente se isso faz sentido para você. Faz sentido essa questão de que muitas vezes nós não escutamos, não colocamos a devida atenção, talvez, ou às vezes até mesmo não prestamos a atenção no contexto e por isso às vezes a gente não consegue ouvir na nossa própria língua mãe, né? Então isso nos ajuda a tirar, né, o peso de ouvir e entender, ou melhor, escutar e entender um segundo, um terceiro idioma. No caso aqui, inglês. Né? Então isso faz sentido para você? Aproveita, compartilha isso com outros amigos também, compartilha o nosso conteúdo com outros amigos e não esqueça mais uma vez deixar o seu like, ok? Então vamos lá. Então aqui nós vamos trabalhar Listening Comprehension Practice, ok? Que é realmente prática de compreensão auditiva. No nosso canal também nós vamos o quê? Nós vamos criar vídeos aqui de tempo em tempo para que você possa trabalhar como um exercício. Vídeos, não só vídeos, né? Para quem está escutando no nosso podcast, vai ser uma forma bem legal para você ouvir e praticar a sua compreensão auditiva, tá? Trabalhando também sotaques diferentes, ok? Então aqui quando a gente fala de different accents são sotaques diferentes and speech rates, ou seja, a questão do ritmo, né? O ritmo de fala realmente, até mesmo velocidade. Including comprehension questions to test students' understanding. Ou seja, hoje mesmo vou trazer aqui algumas perguntas para você, para testar a sua compreensão. Fica aqui conosco. Então, vamos para a nossa primeira prática, ok? Na nossa primeira prática, eu vou ler um texto para vocês. Então, basta você escutar, ou seja, lembrando, escutar, prestar atenção no que está sendo dito. Porém, enquanto você estiver escutando, é importante a gente trabalhar um posicionamento em relação a esse escutar. O que é esse posicionamento, né? Muitas pessoas, principalmente se você está ali nos primeiros passos aprendendo inglês, ficam assim tensas, né?
coloca uma pressão no ouvido, como se tivesse que forçar o ouvido para poder ouvir mais, né? E coloca o ouvido mais próximo, achando que colocando o ouvido mais próximo, seja né, do computador ou da televisão, você vai entender melhor, né? Então, primeiro, esse posicionamento é importante. Relax, breathe in, breathe out, realmente respire, fique tranquilo e você vai escutar, ou seja, apenas coloque a sua atenção, tá? Porque ouvir é uma outra ação, né? Perceba, eu estou aqui, mas tem outros sons acontecendo aqui ao redor, né? Tem o ar-condicionado ligado aqui, que tem um som, mas eu não estou prestando atenção no ar-condicionado, mas o som está aqui, eu estou ouvindo. Então, o que eu vou pedir é que você escute, preste atenção. Apenas preste atenção, não precisa tensionar, nada disso, tá? Ah, mas eu não sei muito inglês, não se preocupe, tá? Apenas receba o que eu vou ler para você, tá? Se você está ouvindo no podcast, apenas escute, né? Se você está assistindo, não vai ter imagem, tá? Não vai ter imagem, você só vai escutar. Are you ready? Estão prontos? Let's do it. Vamos lá. Este é um diálogo, tá? É importante falar isso. Aí a gente está o quê? Trazendo o contexto. Então, dois amigos se encontram e estão conversando. Bruno and William. Então, o Bruno e o William vão bater um papo, tá? Tudo que eu gostaria que vocês fizessem é observe sobre o que eles estão falando, né? Com essa pergunta, sobre o que eles estão falando, você já se prepara para imaginar. Eles estão falando sobre o preço da gasolina, né? Que abaixou, ou que subiu. Ou eles estão falando sobre problemas de família, ou eles estão falando sobre as próximas férias. Enfim, quando eu faço a pergunta sobre o que eles estão falando, você já imagina algumas possibilidades, porém eu não estou dando possibilidade nenhuma aqui para vocês, tá? Só estou antecipando a pergunta sobre o que é que eles estão falando. Bora lá? 3, 2, 1. Hey, how's it going? It feels like it's been a while since we caught up. Yeah, I know what you mean. Life's been pretty hectic lately. How often do you manage to go out with friends these days? Honestly, not as much as I'd like. With work and everything, it's hard to find the time. Maybe once a week if I'm lucky. How about you? I hear you. I'm in a similar boat. I used to be out almost every weekend, but now it's more like once or twice a month. Adulting, right? Seriously, adulting can be stressful sometimes. But hey, when we do get together, it's always a blast. Quality over quantity, I guess. Absolutely. I've learned to appreciate those moments more. They feel special when they happen. And it's not just about going out. Sometimes, a quiet night and with friends is just as good. So true. It's not about the frequency. It's about the connections we maintain. Whether it's a weekly thing or a monthly get-together, as long as we make the time count. Couldn't agree more. Life gets busy, but our friendships are worth the effort. Let's plan something soon though. I miss those good times. Definitely. Let's do it. Maybe we can find a weekend that works for both of us. Looking forward to it. Done. That's it. Terminado o nosso diálogo, tá? Paulo, entendi 3%, né? Entendi 3%, talvez 1,5%, não tem problema. Porém, você se colocou aí nessa atividade. Você ouviu, ou melhor, você escutou. Você não ouviu, você escutou, porque você prestou atenção em todo momento, captando palavras, captando frases, e isso respeitando em que ponto você está, né? Se você é um aluno de nível A1, A2, B1, B2, né? Como já falamos aqui no nosso canal, nós temos aí essa variação, né, do seu desempenho. Porém, eu trouxe um segundo diálogo entre duas pessoas também
que estão conversando sobre o mesmo assunto. Porém, o conteúdo você vai perceber que é diferente, mas o assunto é o mesmo. Bora lá? Mais um diálogo para vocês. Então, escute, não desista, ok? E isso é importante. Depois a gente vai falar sobre essa questão de desistir. Não desista. Nossa primeira reação é: ai, não vou escutar mais isso não. Deixa. É importante insistir, persistir, né? E a gente tem um certo cansaço, e dá mesmo um cansaço, inclusive, né? Mental. Muitos alunos, até muitas pessoas dizem: nossa, quando eu tenho que falar inglês durante 5 dias, eu fico com dor de cabeça. Enfim, é o persistir, isso é importante. Bora lá. Um segundo diálogo, 2 amigos, Nick e Jack, estão conversando sobre o mesmo assunto, mas o nível do conteúdo é diferente. Você vai ver. 3, 2, 1. Hi, how are you? Hi, I'm good. Thanks. How about you? I'm good too. Do you go out with friends a lot? Not a lot. I'm busy with work and stuff. How about you? Same here. I go out with friends sometimes, maybe once a week. Oh, that sounds nice. I go out maybe once or twice a month. That's okay. It's hard to find time, right? Yeah, it is. But when I do, it's fun. How about you? I agree. It's not a lot, but when we do, it's great. Quality time is important. Definitely. Let's plan something soon though. I miss hanging out. Sure, let's do that. Maybe on the weekend? Sounds good. Looking forward to it. Pronto. Excelente. Então, perceberam que nós temos aqui, percebeu que a gente teve 2 diálogos, os 2 sobre o mesmo assunto, porém, o conteúdo, né, o desenvolvimento, ou melhor, vocabulário, algumas estruturas, elas eram diferentes. Não sei se você conseguiu captar aí, acredito que sim, deu para perceber, né? Uma diferença, não tem o melhor ou o pior, não tem isso, tá? Mas há uma diferença. E nesse segundo diálogo, Paulo, entendi 6%. Ah, ótimo, então chegou a 6%. Não, entendi mais, 10%. Então você mesmo vai fazer essa avaliação aí de como que está o seu écoute, né? O seu écoute, aqui a sua atenção de escuta, né? Como se diz em francês, écoute. Então o écoute, que é o escutar, colocar atenção, sem aquela pressão de, eu preciso entender tudo. Não, just let it come, né? Deixa vir o conteúdo, isso é importante, tá? Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu só acertar aqui a posição. Acho que agora deu. Muito bom. Mas não é isso aqui não. Ou é isso sim? Não, não é isso não. Então, mas não tem problema. That's weird. Não tem problema. Vamos lá. O que acontece? Nós vamos agora trabalhar com a pergunta. Agora eu vou fazer a pergunta para vocês, tá? E a minha pergunta é: What's the conversation mainly about? Como eu falei, sobre o que é esse bate-papo entre esses 2 amigos. 2 friends talking about stress. Eles estão falando sobre stress, family problems, ou seja, problemas familiares, free time to go out, ou ter tempo livre para sair, para se divertir. Let's try. Igor, qual que é a arrisca um palpite, por favor. O Igor falou assim que ele está em dúvida entre A e C. Hã? As duas, porque as duas são sobre o mesmo assunto. Letra C. Olha, letra C. Pessoal, e vocês aí? Coloquem aí nos comentários já, né? Se é letra C, se é letra A, o que você acha? Perceba que é um exercício de listening. Thank you very much, Igor. Obrigado. E vamos revelar daqui a pouquinho a resposta, ok? Então,
é um exercício que você está fazendo, né? Até mesmo esse relaxar, né? Tranquilizar e não ficar naquela tensão e tudo mais, é um processo importante, tá? E aí, tudo você está exercitando no listening, tá? É esse tranquilizar, ter consciência do que é escutar e não somente ouvir, né? Tudo isso está sendo trabalhado. E percebam que nós temos 2 conteúdos falando sobre o mesmo assunto. Let's check, vamos lá? Free time to go out. Muito bom. Yeah! Free time to go out. You got it. E vocês, ó, o Igor já celebrou aqui. Vocês estão celebrando aí também, né? Mas também, se você escolher uma diferente, não há problema, porque agora a gente vai mais a fundo. Vem comigo, tá? Não desista. Siga neste vídeo aqui. Pessoal, vou trazer aqui para vocês o primeiro diálogo, tá? O primeiro bate-papo do Bruno e do William, tá? Lembrando que o tema é free time to go out. Eles estão falando assim, puxa, não tenho tempo para sair, né? Eu quase não saio, eu quase não vejo os meus amigos. É essa a discussão, tá? Então aí você já pensa em sair, final de semana, amigos, então tem um vocabulário aí, né? Tem uma estrutura também, né? Tem uma pronúncia envolvida e a gente vai trabalhar isso em conjunto, percebe? Na English Touch a gente não trabalha de uma forma isolada, vamos trabalhar aqui a estrutura do verbo to be, por exemplo, ou vamos trabalhar os verbos no passado. Existe um assunto, existe uma conexão que faça sentido no processo de comunicação, tá? E as habilidades não são desconectadas, tá? Quando você aprende a sua língua mãe em português, você não fica 6 meses aprendendo a pronúncia do português, depois mais 6 meses aprendendo a escutar em português, depois mais 6 meses começando a escrever e depois... Não, você não separa isso, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, né? O pai fala com você, você observa, vai crescendo, você vai tentando falar, as palavras vão surgindo, há uma conexão. Bora lá, sem falar muito, né? Eu falo demais às vezes. Bora lá, continuemos. Então, Bruno... Então, nesse bate-papo, perceba que o Bruno, ele fala, Hey, how's it going? It feels like it's been a while since we caught up. Uau! Percebem? É a primeira fala dele. Ele está cumprimentando o colega e ele fala, Hey, how's it going? It feels like it's been a while since we caught up. Ele está falando o quê? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Né? É isso. Porém, ele está trazendo isso de uma forma, com uma fala mais preenchida de vocabulário, com mais vocabulário um pouco mais sofisticado. Eu gosto de usar essa palavra só para poder mostrar, né, essa diferença do que é uma fala que você fala simples, fechada, e que tá tudo bem, viu, gente? Sem problema falar simples e de forma direta, não tem problema nenhum, né? Tá tudo certo. Mas você pode dar uma expandida e falar de uma forma, às vezes, um pouco mais sofisticada, como, por exemplo, It feels like it's been a while. It feels like. It feels like. It feels like, em inglês, significa parece, ok? Parece. Então, esse parece... que eu perdi meu mouse, aqui, ótimo, agora achei, esse parece, é o it feels like, ok? Muito bom, isso aí, a gente aprende, uma hora vai. Então aqui, ó, it feels like, esse it feels like parece, eu sinto, parece, eu tenho a sensação, ela inteira. Come again, vamos repetir. It feels like. It feels like. Good, isso aí. Então, percebe que é it feels like. Ah, mas eu quero separar. Tenta trabalhar ela inteira. It feels like. Então, parece. Simplesmente é isso, parece. It feels like
it's been. Então, it feels like, parece que faz um tempo, né? Ou seja, tem um tempo. Esse it's been aqui. Então é sofisticado porque tem um present perfect, para quem já identificou aí. Não somente, tá? Mas é pela forma como ele está se expressando. Então, realmente, tem aqui, ó, it's been, tem um present perfect, para quem já viu aí, que é uma estrutura mais sofisticada. Ou seja, parece que it's been a while since we caught up. Parece que faz um tempo desde a última vez que a gente se viu, né? Desde a última vez que a gente se viu. Esse caught up aqui é um phrasal verb, que é o collocation, que vocês já viram, que a gente já falou aqui no nosso canal, né? Vocês já viram que é o phrasal verb. Esse caught up, ele é um phrasal verb que vocês vão reconhecer rapidamente, muito rápido, que é catch up, né? Olha só, fácil de ler, né? É o catch up. Catch up, vocês devem reconhecer facilmente aí que catch up, porque vocês devem ter catch up meetings, né? Já viram aí? Né? São reuniões para que você possa se atualizar, né? Então, catch up é um phrasal verb que significa exatamente isso, ou seja, um encontro para se atualizar. Por isso que ele fala, it's been a while since we caught up, ok? Caught up or caught up. Você pode pronunciar caught up or caught up, mais comum no inglês americano. Vamos lá? Caught up. Caught up. Boa. Isso aí. Então, desde a última vez que a gente se viu, parece que faz muito tempo. Yeah, I know what you mean. Yeah, I know what you mean. Life's been pretty hectic lately. Essa é uma palavra que, para quem conhece a English Dutch, a gente gosta muito dessa palavra, que a gente já usa aí desde o nível A2, a gente já começa a trabalhar e ensinar nossos alunos a falar o quê? Hectic, hectic. E eu gosto desse som aqui, ó. Hectic, hectic. Para que você possa memorizar. Teu dia tá agitado? Tem bastante coisa acontecendo no dia a dia? O dia tá hectic. Come again. Vamos repetir. Hectic. 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 É isso. Veja que o som é hectic, hectic, hectic. O dia tá hectic. Tá super ocupado. Tô fazendo um monte de coisa. Isso é uma comunicação bem legal, né? E sofisticada, né? Quando você fala hectic. Anota aí, tá? Isso é bem importante, pessoal. Assista os nossos vídeos sempre com notebook, pencil, uma anotação, caneta, lápis, caderno. Isso ajuda muito, né? São dicas preciosas aqui de comunicação. E aí o William pergunta: How often do you manage to go out with friends these days? E aí é a frequência, né? How often é a frequência. Com que frequência do you manage to go out? Olha que super sofisticado quando ele diz do you manage to go out with friends these days? Você consegue. A palavra manage é familiar, né? Para algumas pessoas. Aplicativos, na empresa, gerente, né? O manager é o gerente. Então, o manage aqui, how often do you manage to go out with friends these days? É esse gerenciar. Então, lógico, a gente não vai colocar com que frequência você gerencia de sair com seus amigos. Não é literal, não é palavra por palavra. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Então, how often do you manage to go out with friends these days? Então, você consegue, é o nosso conseguir em português, né? Com que frequência você consegue sair com os amigos, né? Qual a frequência, de quanto em quanto tempo a gente fala em português, né? E aí, o William pergunta e o Bruno diz, honestly, not as much as I'd like. Ele gostaria mais, né? But not as much, não tanto. With work and everything, it's hard to find the time. É difícil encontrar o tempo para isso. Maybe once a week if I'm lucky.
once a week. Once a week. Uma vez por semana. If I'm lucky. Esse lucky, se eu tiver sorte, né? How about you? Né? Então, how about you, vocês viram nos dois diálogos, que é a mesma coisa que and you, and you, and you. E você? Né? Então, how about you? E você? Né? He says, I hear you. I'm in a similar boat. Essa expressão é muito legal. I hear you. Lembra que a gente falou de ouvir e escutar? Porém, aqui, esse hear em inglês, I hear, o significado de hear é ouvir, aquela habilidade, né? Enfim, nós estamos aqui ouvindo as coisas. O listen to é escutar com atenção, tá? Vou fazer um note aqui que eu não tinha esperado, vamos colocar aqui, né? Fazemos ao vivo. Então, a diferença de listen to versus hear. Então, o listen to é quando você põe o quê? Atenção, né? Então, quando você coloca atenção sobre algo. Então, listen to, você está pondo atenção sobre algo. Você está prestando atenção. Listen to music. Listen to your heart. Listen to your heart. So, listen to, preste atenção, é o escutar. E o hear, ele é natural, tá? Hear é o ouvir, tá? Então, aqui uma observação. E aí, essa expressão que é muito legal, que é I hear you, vou até colocar aqui, ó, assim com uma outra cor. I hear you significa eu te entendo, né? Eu te entendo. I know what you mean. Seria aqui I know what you mean. Eu sei o que você está dizendo. Eu sei pelo que você está passando. Então você fala I hear you, né? I'm in a similar boat. E aí ele complementa, que é literalmente como em português, né? Estamos no mesmo boat, no mesmo barco, né? Então o William tá falando, puxa, eu também não tô conseguindo ter tempo para nada na vida, né? And I used to be out almost every weekend. Isso é uma coisa que ele costumava fazer. Lá no passado, he used to go out almost every weekend. Então, perceba que aqui nós temos I used to. Come again. I used to. Good. I used to be out. Ele está dizendo, eu costumava sair, tá? Né? Nos parques, museus, bares, né? Almost every weekend, quase todo fim de semana. But now it's more like once or twice a month. Adulting, right? Esse adulting é a questão da gente é a vida adulta, né? Literalmente, como está dizendo aqui. É a vida adulta, né? Então, agora, muito menos. Seriously, adulting can be stressful sometimes. Então, assim, ele está falando, para te falar a verdade, eu acho que, né, ser adulto é stressful sometimes. Às vezes é estressante. But hey, when we do get together, it's always a blast. Então, aqui ele está falando que quando é possível deles se juntarem, é uma maravilha, é uma alegria. It's always a blast. Se juntarem no sentido de se encontrarem, né? Quality over quantity, I guess. Quality over quantity, I guess. Que é a questão da qualidade, né? E não a quantidade. Isso é bem adulto, né? Quality over quantity, I guess. Vamos ver se consigo mudar aqui para vocês terem uma visão melhor, né? Olha que bacana, né? Muito bom. Absolutely. Muito legal, né? Absolutely. Absolutely é uma forma de você concordar com alguém, né? E às vezes a gente pouco usa absolutely. Absolutely. So, absolutely, I've learned to appreciate those moments more. Então, o William fala, puxa, eu aprendi a curtir mais esses momentos. Curtir tá onde? Appreciate.
apreciar, né? Mas a gente pode falar, nossa, aprendi a curtir mais esses momentos. I've learned to appreciate those moments more. They feel special when they happen. Então, quando acontece aqueles momentos legais, super especial, né? Eles são muito especiais. And it's not just about going out. Não é apenas sobre going out. Viram que go out é esse sair para se divertir. Então não é só sobre sair para se divertir. A quiet night in with friends is just as good. Então uma noite tranquila com amigos é tão bom quanto. It is just as good. Is just as good. Então é tão bom quanto. A quiet night. Quiet night. Quiet. Tranquila, né? A quiet night in with friends. Esse in tá trazendo o quê? Em casa, dentro de casa. A quiet night in with friends is just as good. É tão bom quanto, ok? Muito bom. Bora seguir. Então aqui, ó, nós temos so true. Então ele fala so true. Yeah, so true. Ele fala, puxa, concordo plenamente, né? So true. Verdade mesmo. It's not about the frequency, it's about the connections we maintain. Então não é a frequency, é as connections that we keep, que a gente mantém. Então esse maintain é um keep, né? We maintain. Whether it's a weekly thing or a monthly get-together, as long as we make the time count. As long as we make the time count. Então, whether it's a weekly thing or a monthly get-together, esse whether é muito legal, né? Por quê? É uma palavra que é um W-H-E, a escrita tá perfeitinha, tá correta, tá? Caso você tenha se perguntado, é isso mesmo, né? Então, whether it's a weekly thing, independente, aqui a gente poderia colocar assim, independente se é alguma coisa semanal, se é algo semanal, ou um encontro mensal, monthly, perceba que nós temos monthly e weekly, né? Mesmo que seja algo semanal ou mensal, mesmo que seja, esse whether significa se. Num geral é se uma coisa ou outra, se sim ou não, tá? Então é a mesma coisa que aquele if, que talvez você já tenha ouvido falar. Whether it's a weekly thing or a monthly get-together, as long as we make the time count. Então que seja algo semanal ou mensal, mas desde que faça com que o tempo seja valioso, que a gente valorize esse tempo. Couldn't agree more. E aqui nós temos como concordar com alguém, que seria um I know what you mean, I hear you, so true, couldn't agree more, né? Então são expressões que a gente vai utilizar para concordar. Lembrando que I hear you é eu sei exatamente o que você está dizendo. Couldn't agree more. Life gets busy, but our friendships are worth the effort. Então, a vida está corrida, né? A vida está agitada, mas a nossa amizade, our friendships are worth the effort. A nossa amizade, ou as nossas amizades em geral, elas valem o esforço. A palavra effort, ok? They are worth the effort. They are worth the effort. Então, vale o esforço, effort. E para finalizar, a conversa do Bruno e o William, o William continua. Let's plan something soon, though. I miss those good times. Vamos planejar algo, então, nós dois, né? Eu sinto falta, né? Tenho saudade daqueles bons momentos. I miss those good times. Definitely, let's do it. Maybe we can find a weekend that works for both of us. For both of us. A gente pode encontrar um final de semana que seja bom para os dois, né? Looking forward to it. Então, looking forward é assim, nossa, tô ansioso para que isso aconteça, né? Tô esperançoso que isso aconteça em breve, né? Looking forward to it.
Uau, um mergulho aqui, né? Vocês viram que foi um vocabulário grande, a gente focou em expressões que vocês podem utilizar para concordar com alguém, né? Se quiser, tirem uma foto dessa imagem aí, dá um print screen, coloca ali para você poder estudar depois e já saber os pontos, né? Expressões, então expressões para você olhar para o outro e falar, puxa, eu sei como que você se sente. I hear you. I hear you. I know what you mean. I know what you mean. Né? Então, eu sei como você se sente. Porém, viram lá, né? Listen and hear, a diferença, tá bem claro isso, né? O catch-up meeting, né? O caught up no passado. E tem uma relaçãozinha com ketchup aí, sabe? Viram a mostarda? O mostarda e o ketchup, que a gente fala ketchup, mas é uma história para outro vídeo, né? Muito bom, pessoal, coloquem nos comentários, vou ficar muito contente em saber como foi. Foi intenso esse momento? Conseguiu captar pontos do diálogo? Foi, né? Você acha que foi muita coisa, né? Comenta aí para mim, para eu poder saber, tá? Até mesmo como construir próximos conteúdos para o nosso canal da English Touch. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhem, ok? É assim que a gente vai conseguir potencializar esse conteúdo e levar para mais pessoas para que possam aprender inglês de forma conectada, né? Acho que agora todos estão conseguindo entender melhor o que é esse aprender inglês de forma conectada com a English Touch, né? E muito bem. Esse é o primeiro diálogo. Porém, vocês observando esse primeiro diálogo, falando em níveis, tá? Para quem não assistiu o conteúdo, depois assistam esse vídeo para saber qual a classificação, onde é que está a escala do seu inglês, tá? Super importante. Mas lembrando que A1, A2, uma conversa mais concreta, mais direta. B1, B2, ela é mais abstrata. B2, ela chega a ser um ponto, assim, a gente vai falar sobre questões políticas, econômicas, sociais, né? No nível B2. O nível B1 já é mais abstrato. E nível C1, C2 é um nível proficiente, tá? Enfim, coloquem aí entre A1, A2, B1, B2, C1, C2, onde vocês acham que esse bate-papo se encaixa? Né? Lembrando dessa escala, o A1, A2 aqui mais concreto, o B1, B2 mais abstrato, tá? Já começa a fica mais abstrato, e o C1, C2 é uma proficiência, né? Onde você acha que encaixa? Igor, o que você acha? Onde se encaixa aí? Conseguiu pegar, acompanhar essa escala? O que você acha? Qual? A1? Mas aquele básico? Really? Olha só o Igor achando que esse diálogo tá básico. E vocês, pessoal? Coloquem aí pra gente. Tá vendo? O Igor achou que é A1. A1 é o primeiro estágio, né? Que tá básico. Legal, parabéns. Well done, que legal. Porém, o nível é B1. Não sei se dá pra ver aqui embaixo, né? O B1, né? O estágio B1. Então, quando você consegue falar, por exemplo, I'm in a similar boat, expressões como, a gente está no mesmo barco, né? I hear you, né? Te entendo. Você já consegue, é uma soltura, né? Existe uma soltura, entendeu, Igor? Isso, existe uma soltura, uma conexão mais leve. Então, o B1, ele é mais abstrato, né? E o A1 é aquele início mesmo, onde eu falo de azul, vermelho, amigos, dois amigos, um mora em Curitiba, o outro mora em Porto Alegre. Então, são informações concretas, você quase toca as informações. Aí é o A1, né? Tá? Mas muito bom, thank you for helping us. E espero que vocês tenham acertado aí também, né? Eu vou gostar de comentar também, coloquem nos comentários. E agora vamos ver o segundo. Ah, vocês já viram aqui, ó, deixei aqui, ó. Ó o segundo, ó. A1, A2. Então, o segundo diálogo que vocês ouviram é A1, A2. Bora lá? Agora eu vou mostrar o diálogo completo, tá? Esse é entre a Nick and Jack, tá? Nick and Jack. Hi, how are you? Hi, I'm good, thanks. How about you?
Lembra do how about you, né? And you. I'm good too. Do you go out with friends a lot? Olha só. Então, a Nick, ou Nick, colocou do you go out? Olha o go out que nós vimos, é o nosso assunto principal, que é sair, né? Sair. Ah, mas eu vou sair do restaurante às 5 da tarde, eu vou sair do emprego. É o mesmo go out? No, no, no. Isso é super importante, guys. Muito importante, tá? Ah, mas posso usar de vez em quando como sair? Pode. Pode sim, mas enfim, vamos focar de uma forma que vai te ajudar a memorizar isso, tá? A guardar primeiros passos importantes. Então, lembrando que how about you significa and you, né? Então, se você... agora eu já posso voltar para cá, né? Deixa eu só reposicionar aqui. Ótimo. Então, esse and you é e você? How about you? And you. E esse go out aqui é o nosso sair para se divertir. Go out with friends a lot. Ah, mas eu saio do trabalho às 5 da tarde e depois eu saio para tomar café com amigos ou vou para um bar com alguém, né? Por exemplo. Então, I leave work at 5 p.m. Esse leave é sair do trabalho. Então, eu saio às 5. Que hora você sai? I leave work at 5. I leave work at 5. Então, eu saio do trabalho às 5 e vou me divertir com os meus amigos. Aí sim é go out. Go out with friends. Vou sair para conversar, vou ao shopping, vou ao cinema, né? Então, go out. Então, essa é a diferença. Do you go out with friends a lot? Not a lot. Então, ela fala not a lot. Não é muito. Esse a lot quer dizer muito, tá? Com bastante frequência, muito. I'm busy with work. De novo, olha só, tá vendo? I'm busy, tô ocupado. Um dia busy. Como que a gente viu na conversa anterior? Hectic. Hectic. Então perceba que o hectic ele é mais sofisticado para falar que tá ocupado um dia, né? Cheio de atividades. Então, not a lot, I'm busy with work and stuff. Esse stuff aqui tô ocupado com trabalho e outras coisas. And stuff e outras coisas. How about you? De novo aqui o how about you? Same here. Esse same here é a mesma coisa aqui? Me too. Me too. A gente está acostumado a falar me too. Eu também, né? I'm from São Paulo. I am Brazilian. Me too. Isso. Só que você pode também falar same here. Same here é até um pouco mais sofisticado, né? Same here. Eu também, né? I go out with friends sometimes, maybe once a week. Talvez uma vez por semana. E esse sometimes, às vezes. Oh, that sounds nice. I go out maybe once or twice a month. Importantíssimo a gente mencionar esse a month, tá? Experiência de prática de quase 25 anos de ensino. A minha experiência, estou dizendo, né? Acontece muito de usarem per, for, querer colocar uma outra palavra, guys. Twice a month. Twice a month, né? Podemos usar o per, pode, né? Há a possibilidade. For, never, ok? Mas o per é possível. Porém, foca em uma estrutura que é mais comum, tá? Ou um vocabulário, uma forma, uma maneira de se expressar que é mais comum. Twice a week. Twice a week. Né? Eu sempre falo esse a para você memorizar, que é a week. Twice a week. Once a month. Então, para evitar de usar for, usar outras coisas. Não, twice a week, tá? O per é possível, mas enfim, foca no que é mais comum. I go out maybe once or twice a month. That's okay. It's hard to find time, right? Difícil encontrar tempo, né?
Então, that's okay. It's hard to find time, right? Yeah, it is. But when I do, olha só, when I do, quando eu encontro tempo. Então, esse do aqui, ele está resumindo o find time. Ele, ao invés de repetir, but when I find time, quando eu encontro tempo, então ele está falando, when I do, it's fun, é divertido. How about you? Guys, come again. How about you? I agree. It's not a lot, but when we do, it's great. Então ele concorda, né? Não é muito, mas when we do, quando a gente consegue sair, talvez uma vez ou duas vezes no mês, quality time is important. Então uma ou duas vezes no mês é muito legal. E aí ele volta a repetir aqui, né? No caso, o Nick ou a Nick fala, né? Que tempo de qualidade é o mais importante, né? Qualidade no tempo que nós gastamos. Definitely, muito bom, olha só, definitely, esse definitely é igual a uma outra expressão que a gente viu no anterior. Can you remember? Alguém consegue lembrar qual foi a outra expressão? Nice, very good, vai lá, Igor, pode falar. Exactly, it's a good word, definitely it's a good word, absolutely it's a good word, ok? Fantastic. Isso aí, muito bom. Definitely, let's plan something soon. Vamos planejar algo, né? Isso a Nick e o Jack, parecido com o Bruno e com o William, né? Let's plan something soon, though. I miss hanging out. Então, vamos planejar algo, né? Tô sentindo falta da gente bater papo. Sure, let's do that. Maybe on the weekend. Então, ela dá uma sugestão aqui, né? Maybe on the weekend. Sounds good. Looking forward to it, né? Sounds good. Looking forward to it. Então, de novo aqui o looking forward to it tô ansioso para isso, né? Esperançoso que isso aconteça em breve. E o sounds good é igual a good idea, boa ideia, ok? Muito bom, trabalhamos os dois diálogos agora. Se você quiser voltar agora, volta esse vídeo e ouça ele novamente da maneira como eu li para você e observe, né, como que a sua compreensão vai ser agora, tá? Então, volta um pouquinho esse vídeo, volta a nossa aula e escute novamente eu eu trazer esse diálogo para vocês, tá? E agora você vai observar que você vai ter uma compreensão maior. Se foi 3%, vai para 6%, 8%, 10%, talvez 15%. Se foi 8%, 10%, talvez seja 25%, 30% de compreensão. Super importante, tá? Mas não esquecendo de seguir aqueles passos. Tudo bem? Então, hoje o nosso vídeo foi exatamente sobre compreensão auditiva, né? Técnicas de compreensão auditiva. Então, recapitulando, né? O primeiro passo é você encontrar o seu mouse no seu computador, que eu não estou conseguindo encontrar aqui de novo. No problem, agora achei. O primeiro passo é você ter essa tranquilidade de falar, ok, tá tudo bem, deixa eu não ficar tenso ali querendo ouvir cada palavra, né? E você soltar, né, esse processo e escutar. Essa diferença de escutar e ouvir é essencial. Então, ela só ouvindo ou está escutando com atenção, sem estressar demasiado, né, com excesso. E captar o que está sendo dito. Sempre precisa ter uma atividade, uma tarefa. Como eu falei para vocês, vocês vão ouvir um diálogo entre dois amigos. Pronto, já consegui trazer um contexto. E eu gostaria que você prestasse atenção, que é o escutar, sobre o que é o diálogo. Foi isso, né? Em breve a gente vai ter outras atividades em que eu vou dar perguntas mais específicas, não tão genéricas, tá? Vou perguntar, por exemplo, que cor que é a camiseta que ele comprou? Então, aí, o teu cérebro vai focar em algo mais específico. Mas a gente vai falar isso em outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje, né? Mais uma vez,
curtam, sigam o nosso canal, ative o sininho aí no canal para que você possa receber o conteúdo semanal da English Touch e compartilhe com os amigos, façam perguntas e, above all, mais importante ainda, eu gostaria de ouvir as impressões de vocês. Tá muito intenso, né? Tá achando que tá um pouco difícil? Comente, que isso vai ajudar a construirmos melhor outros conteúdos para vocês, tá bom? E alcançar mais e mais pessoas. Thank you very much, guys. Take care.